Enquanto alguns países facilitam o comércio e outros adotam medidas mais fechadas, o Brasil parece viver num eterno jogo de empurra. Uma hora libera a importação, na outra inventa uma nova taxa, um imposto surpresa ou uma burocracia inacreditável. É como tentar atravessar uma ponte que vive desmoronando, e quem está no meio do caminho é o consumidor brasileiro. Aqui, importar um carro chega a parecer um ritual secreto. Precisa de CPF, CNPJ, bênção, sorte e muitos reais. Já que dólar por aqui é quase artigo de luxo. O brasileiro passou anos convivendo com o mercado automotivo travado, viciado em modelos desatualizados, motores beberrões e preços que mais parecem piada de mau gosto. E o pior, as montadoras tradicionais, que já estão bem acomodadas, fazem de tudo para manter tudo do jeito que está. Mas esse cenário pode virar de cabeça para baixo. A China está prestes a invadir o Brasil com uma estratégia clara. Não é competir, é dominar. A BYD, que há poucos anos era praticamente desconhecida por aqui, está chegando com os dois pés na porta, pronta para causar um terremoto no mercado com carros 100% elétricos, modernos e o mais chocante, acessíveis. Sim, você não ouviu errado. Carros elétricos com preços que cabem no bolso, sem precisar vender um rim. Hoje, para você ter uma ideia, um carro popular como o Fiat Mobi pode sair por mais de R$70 mil. Já o novo BYD Dolphin Mini, que deve ser lançado ainda este ano, promete custar algo em torno de R$100 mil. E mesmo parecendo mais caro, oferece o dobro de tecnologia, não gasta gasolina, tem recarga simples e vai custar centavos por quilômetro rodado. E sabe o que isso significa? Que motoristas de aplicativo, como os de Uber e 99, já estão em polvorosa. Os grupos do Facebook, WhatsApp e TikTok estão fervendo com perguntas como: quando vai chegar? Ou onde posso reservar o meu? A internet virou um campo de comemoração. Vídeos, memes e até comparações entre elétricos e carros a combustão estão bombando. Porque a verdade é que o povo cansou de pagar caro por pouco. E se o governo não colocar mais barreiras absurdas, as concessionárias que vendem os mesmíssimos carros há mais de uma década vão ter que correr ou começar a rezar. Se você também acha um absurdo pagar R$130 mil num SUV com painel analógico e sem câmera de ré, comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver mudando nesse mercado. E já deixa o like, porque essa revolução está só começando. A verdade é dura. Durante décadas, o Brasil foi um cativeiro automotivo. Quando não era por causa de políticas de importação, era o protecionismo que garantia que só os carros da casa tivessem vez, mesmo que fossem ultrapassados, inseguros e sedentos por combustível. E enquanto isso, o resto do mundo evoluiu. Híbridos, elétricos, carros com piloto automático e até estacionamento automático viraram padrão lá fora. E aqui, a gente comemorava quando um carro vinha com vidros elétricos nas 4 portas. A BYD não está pedindo licença. Está chegando para transformar tudo, como já fez no México, onde em apenas 2 anos passou de lustre desconhecida a uma das 10 marcas mais vendidas do país. Hoje, já vende mais que Ford por lá. Simples assim. E aí, você vai continuar sendo refém desse mercado que empurra carro velho com preço de novo? Ou vai abrir os olhos para essa nova fase da mobilidade no Brasil? Comenta aqui se você já está de olho em um elétrico, e se ama conteúdo sobre o mundo dos carros, já se inscreve no canal. Lá pelos anos 60, o Brasil começou a seguir uma lógica que moldaria por décadas o nosso mercado automotivo. Nada de carro pronto vindo de fora. A ordem era clara: só entra peça, e olhe lá. Surgia ali uma indústria local meio forçada, baseada no chamado regime de nacionalização. Foi assim que nasceram clássicos como o Fusca da Volkswagen, a Kombi que virou quase um símbolo do Brasil, o Opala da Chevrolet, o Corcel da Ford e tantos outros carros feitos por aqui, mas sempre dentro de uma bolha econômica. Eles tinham seu charme, não dá para negar, mas eram fruto de um modelo fechado, onde o consumidor tinha que escolher entre o que existia, e não necessariamente o que era melhor. E assim fomos seguindo por décadas, com o país se fechando cada vez mais em políticas protecionistas, com altos impostos e pouquíssimas opções. Durante os anos 70 e 80, essa lógica se manteve firme. Mas aí vieram os anos 90, a abertura comercial e o câmbio artificial de R$1 igual a $1. Foi uma explosão de novidades. Carros japoneses, coreanos e europeus invadiram o mercado. Tínhamos opções modernas, seguras, tecnológicas. Mas durou pouco. Com cada nova crise, 1999, 2008, 2015, 2020, veio junto uma nova onda de protecionismo.
O Brasil virou especialista em dar um passo para frente e dois para trás. Hoje, comprar um carro no Brasil é uma aventura. Um Toyota Corolla, que nos Estados Unidos custa cerca de $22.000, aqui ultrapassa facilmente os R$150.000. O Fiat Cronos, produzido na Argentina e vendido como carro popular, pode passar dos R$100.000 nas versões básicas. E com esse valor, no próprio Brasil, já dá para pensar em um SUV médio como o Renault Duster ou até entrar no mundo dos híbridos com modelos da Toyota, como o Corolla Cross. E por que tudo custa tanto? Porque temos uma verdadeira teia de impostos que encarece tudo: IPI, ICMS, PIS, COFINS, sem contar as margens de lucro infladas pelas montadoras e concessionárias, custos absurdos de logística e um sistema cambial instável, que muda da noite pro dia. Quem paga essa conta? O consumidor, claro. É nesse cenário que a entrada de marcas como a BYD não representa só novidade. É uma ameaça direta ao cartel do carro caro e ultrapassado. A empresa chinesa, que já domina o mercado de elétricos em seu país de origem, está avançando rápido por toda a América Latina com uma proposta ousada: carros elétricos com autonomia decente, tecnologia de ponta, garantia estendida e preços que fazem as montadoras tradicionais suarem frio. No Brasil, o BYD Dolphin Mini chegou custando em torno de R$ 99.800, mais barato que muitos atis compactos a combustão, como o Peugeot 208 ou o VW Polo, que não entregam nem metade da tecnologia. O carro elétrico já está sendo integrado a frotas de aplicativos como o Uber 99 em São Paulo, Salvador e Recife. No México, a BYD já virou queridinha de taxistas. No Chile, seus modelos são comuns nas ruas e usados inclusive como carros oficiais do governo. Agora pense comigo, se a BYD conseguir estabelecer produção local ou, no mínimo, uma cadeia de importação com menos barreiras, isso pode virar o jogo por completo. Já existem conversas com redes de concessionárias brasileiras e até rumores de produção nacional futura, se as vendas explodirem. E com planos de financiamento acessíveis e manutenção simplificada, afinal, elétrico praticamente não quebra, a BYD tem tudo para provocar um efeito dominó. Se ela conseguir vender o modelo elétrico por menos de R$120.000 no Brasil, vai atropelar desde carros usados até sedãs médios como o Nissan Sentra e o Honda Civic, que continuam sendo vendidos a preço de carro premium, mesmo com motor a combustão e sem tecnologia de ponta. Isso sem contar os compactos premium como o Fiat Pulse ou o Volkswagen Nivus, que entregam pouco e cobram muito. E aí, você ainda acha que vale a pena pagar caro num carro que faz 8 km por litro e ainda sofre com IPVA, manutenção cara e gasolina nas alturas? Ou já está pensando em migrar pro elétrico? Comenta aqui o que você acha dessa mudança que está chegando ao Brasil com força total. Se você realmente ama vídeos sobre o futuro da mobilidade, clica no like agora e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive reclamando do preço da gasolina. E a BYD não é a única de olho no Brasil. Outras gigantes globais já estão sondando o terreno. A Tesla, por exemplo, chegou a fazer estudos preliminares de viabilidade por aqui, ainda sem movimentos oficiais, mas com olhos atentos. A chinesa Great Wall Motors já iniciou operações em São Paulo e avalia transformar antigas fábricas da Ford em centros de produção. A Chery, que já teve altos e baixos no país, também vem repensando sua estratégia em parceria com montadoras locais. Até empresas 100% brasileiras, como a Itec Electric com seu modelo e Coteco ou a própria startup Movi Electric, estão correndo para conquistar seu lugar ao sol nessa corrida que só está começando. Mas tem uma diferença enorme entre as marcas que ainda estão analisando o terreno e a BYD. Enquanto algumas chegam tímidas, outras indecisas, a BYD já veio com sangue nos olhos. A meta é clara: ocupar o espaço e dominar. E com um portfólio de carros elétricos acessíveis, fáceis de manter, com longa autonomia e garantia robusta, a concorrência local está tremendo na base. A indústria automobilística brasileira, do jeito que está estruturada hoje, não tem fôlego para competir. Carros com motor a combustão, manutenção cara, consumo altíssimo e tecnologia que já nasceu ultrapassada. E o que é pior? Quando a concorrência aparece, o sistema começa a se fechar de novo. Vêm os decretos, os impostos, as normas de segurança ou sustentabilidade que só servem para barrar o novo e proteger o velho. Você também já percebeu isso? Agora, vamos falar sério. Tem um carro que virou meme nas redes, motivo de piada em todo lugar, mas que ainda é defendido por parte da indústria como se fosse o ápice da inovação nacional, o famoso Tito brasileiro, ou melhor dizendo, o Mini Elétrico Nacional. Produzido em pequenas escalas por empresas locais e vendido como acessível,
Esse tipo de carro surgiu para ocupar um vácuo no mercado. Mas vamos ser sinceros, é basicamente um carrinho de golfe com placa. Custando mais de R$75 mil, não tem airbag, não tem porta-malas de verdade e mal passa dos 60 km por hora. Sua autonomia não chega a 100 km e o visual parece ter sido desenhado num aplicativo de celular. Na prática, foi feito para sobreviver, não para competir. Vendeu porque não tinha alternativa. Mas agora, com modelos como o Dolphin e o Ceagu da BYD prestes a chegar, esse tipo de projeto nacional começa a mostrar o quanto estamos atrasados. E se você acha que esse tipo de carro é o futuro da mobilidade brasileira, sinto dizer, talvez estejamos presos num passado que insiste em fingir que está indo para frente. E tem mais. Mesmo que os carros elétricos cheguem com força, ainda falta o principal, infraestrutura. Hoje, o Brasil inteiro conta com pouco mais de 3 mil pontos de recarga públicos. Parece muito? Não é. Grande parte deles está concentrada em regiões metropolitanas como São Paulo, Curitiba, Brasília e Florianópolis. No interior, em cidades menores e em estados do Norte e Nordeste, é praticamente impossível rodar com o elétrico com tranquilidade. É como ter um iPhone e não ter tomada para carregar. Um carro elétrico, sem uma rede de recarga rápida e funcional, vira um luxo que depende de sorte. Tem carregador que demora 12 horas na tomada comum. E para instalar uma wallbox em casa, precisa reformar toda a parte elétrica, gastar uns bons R$5 mil e torcer para a conta de luz não vir com susto. E isso sem falar nos cortes de energia, nas quedas constantes e nas casas com instalações antigas, que não aguentam o tranco. Já pensou uma frota de Ubers elétricos em Belo Horizonte ou Salvador, com os motoristas desesperados, caçando tomadas como se fossem zumbis com fome? É engraçado de imaginar, mas é exatamente o que pode acontecer se a infraestrutura não acompanhar o avanço da tecnologia. Essa cena que parece coisa de ficção científica, carros elétricos encostados por falta de onde carregar, está muito mais perto de acontecer do que você imagina. E não adianta importar o carro mais moderno do planeta se ele simplesmente não consegue funcionar nas ruas brasileiras. Trazer o veículo é só o primeiro passo. O desafio real é fazer esse carro rodar no dia a dia das cidades brasileiras, que não estão preparadas. Não existe um padrão nacional para carregadores. Cada montadora traz seu próprio conector, com um tipo de cabo diferente, aplicativos diferentes, e isso transforma o simples ato de abastecer num jogo de adivinhação. E quando, raramente, se instala uma estação de recarga rápida em shopping, posto ou estacionamento, logo vem a frustração. Está quebrada, sem manutenção, ocupada por carro a combustão ou sem qualquer sinalização. E aí, de que adianta um elétrico de última geração se você não tem onde ligar o cabo? A BYD pode até revolucionar o mercado, mas sem infraestrutura mínima, o plano vai bater de frente com a dura realidade brasileira. Quer uma revolução elétrica de verdade? Então precisa ter mais do que carro bom e preço acessível. Precisa de investimento em rede de recarga, incentivos fiscais, planejamento urbano e principalmente vontade política. Porque, se nada disso for feito, o Brasil vai acabar virando o país dos carros elétricos parados na garagem, esperando um milagre ou um extensor de tomada até a janela do apartamento. E o mais impressionante é que, mesmo com essa ameaça real batendo a porta, as montadoras tradicionais seguem de braços cruzados. Nada muda. Ford, Volkswagen, Renault, Nissan, todas têm elétricos incríveis em seus catálogos internacionais. Carros premiados, com alto desempenho, testados no mundo inteiro. Mas no Brasil, silêncio total. Porque o cenário brasileiro é tão desorganizado que nem vale o esforço. Quem quer trazer um carro elétrico para cá enfrenta uma montanha de burocracia, impostos absurdos, instabilidade no câmbio e uma infraestrutura de carregamento quase inexistente. Resultado: as marcas preferem continuar vendendo os mesmos carros a combustão de sempre, já montados aqui, com mercado cativo e sem dor de cabeça. A Renault, por exemplo, tem o Zoe, um dos elétricos mais vendidos da Europa. E aqui, nem sinal dele nas concessionárias. A Volkswagen já tem o ID.4 rodando em diversos países, mas no Brasil nem previsão. A Nissan chegou a lançar o Leaf por aqui, mas em volumes tão baixos e com preço tão absurdo que virou item de colecionador. E a Ford tem o Mustang Mach-E e a F-150 Lightning, dois modelos sensacionais, mas que se chegassem ao Brasil, custariam mais que um apartamento de 2 quartos em Campinas. E aí fica a pergunta que não quer calar. Essas marcas vão reagir ou vão assistir a BYD passar o trator no mercado?
Porque a BYD não vem para brincar. Ela começa com um hatch elétrico compacto, mas já tem planos para trazer sedãs, SUVs, até picapes. Quando isso acontecer, não vai ter espaço para quem ficou parado. As montadoras vão ter que correr atrás, não para liderar a transição, mas para recuperar o tempo e o mercado, perdido por inércia. Mas a verdade mais desconfortável de todas vai além de preço, estrutura ou imposto. É cultural. No fundo, o brasileiro médio ainda torce o nariz pro carro elétrico. Porque aqui, carro de verdade ainda é sinônimo de motor barulhento, escapamento roncando, volante pesado e marcha manual. Aquele carro que vibra, responde rápido, faz barulho, enche o peito. Mesmo que custe uma fortuna de combustível. Mesmo que fique parado 80% do tempo. Mesmo que trave no trânsito. Tem que ter ronco. Tem que responder. Porque se não fizer barulho, parece que não tem alma. Carro tem que fazer barulho, senão é brinquedo. Você já ouviu isso, né? É aí que a guerra começa. Porque enquanto na Noruega, Alemanha e até na própria China, o carro elétrico é visto como símbolo de status, tecnologia e conforto silencioso, aqui ele ainda é visto como um carrinho sem graça. Como se fosse uma panela com rodas, um chinês descartável, um brinquedo caro que não presta. Mas também, sejamos honestos, se tudo que o brasileiro viu de carro elétrico até agora foi um protótipo improvisado, um Tito de baixa autonomia ou um veículo de R$ 150 mil que ninguém pode comprar, é natural que se crie essa resistência. Por isso, comenta aqui embaixo, na sua opinião, carro elétrico tem cara de futuro ou ainda parece uma invenção distante da nossa realidade? O brasileiro nunca teve uma verdadeira experiência de carro premium elétrico. Nunca acelerou com o torque instantâneo de um Tesla. Nunca sentiu o silêncio brutal e ao mesmo tempo potente de um BYD Dolphin ou mesmo de um Renault Zoe. A maioria das pessoas só viu versões improvisadas, caras e sem graça. Ou pior, teve contato apenas com protótipos nacionais que mais parecem brinquedos de feira do que uma nova era da mobilidade. Além disso, tem uma camada emocional muito forte nessa história. A gente cresceu ouvindo o ronco do Opala, do Maverick, do Gol GTI. Tem gente que chora quando ouve o barulho de um motor 6 cilindros pegando na chave. O carro no Brasil é mais que transporte. É símbolo de status, liberdade, paixão e oficina. Tem toda uma mística em torno do domingo na garagem, o motor aberto, a graxa na unha, o tio que entende tudo, a fumaça no ar, o óleo escorrendo, o cheiro da gasolina, isso faz parte da identidade. Só que o carro elétrico não faz barulho. Não precisa trocar óleo. Não tem correia dentada para estourar. Não exige revisão a cada 5.000 quilômetros. E isso assusta, porque parece que estão tirando um pedaço da nossa história. Mas como é que se quebra um mito tão antigo? Não é com discurso. É com experiência real. É quando o cara que ama motor sentir o tranco de um carro elétrico acelerando de 0 a 100 em menos de 8 segundos. É quando ele perceber que aquele carro não engasga no frio, não precisa de combustível, nem de R$ 500 por mês de oficina. É quando os elétricos mostrarem que não vieram substituir, vieram superar. Só que essa virada não é só técnica, é cultural. Vai precisar de tempo, de campanhas, de demonstrações públicas, de carros de teste, de Ubers elétricos rodando, de motoristas apaixonados que digam: eu também achava que não era carro, até dirigir um. Porque não basta ser bom. Precisa conquistar. Precisa mostrar que pode ocupar o lugar daquele carro antigo que marcou a vida do dono. Seja o Chevette do pai, o Uno Mille da avó ou o Corsa 1.0 herdado do irmão. E o Brasil vive hoje essa contradição absurda. A gente sonha com o futuro, mas agarra o passado como quem abraça uma coberta velha com cheiro de combustível. Enquanto lá fora os carros se atualizam via Wi-Fi, estacionam sozinhos e conversam com o motorista, aqui ainda tem quem pergunte se carro elétrico aguenta subir ladeira. A China vem aí, sem dó, trazendo não só carros baratos, mas quebrando paradigmas, estourando bolhas e arranhando os egos de muito mecânico por aí que cobra R$ 800 num simples troca de óleo. E quer saber a verdade? O maior inimigo do carro elétrico não é o Lula ou o Bolsonaro, nem o governo, nem a falta de pontos de recarga. É o preconceito cultural. É o tiozão que fala elétrico não presta enquanto o Corsa dele morre no farol com o ar-condicionado ligado. É o brasileiro que quer tecnologia de ponta, mas que continue fazendo barulho, que seja moderna, mas com jeitão de carburador. Quer carro que anda sozinho, mas que não precise trocar tomada.
quer recarregar em casa, mas não quer mexer na fiação que ainda é da época em que a televisão tinha botão giratório. E assim a gente vai, preso entre decretos, crises econômicas, sonhos e resistências. O Brasil, mais uma vez, está diante de uma revolução que não pediu, mas talvez precise mais do que nunca. Você escolhe o silêncio ou o ronco? O lítio ou a gasolina? O futuro ou o velho e bom mecânico da esquina? Comenta aqui o que você pensa dessa transição. E já deixa o like se chegou até aqui, porque esse vídeo foi feito com suor, coragem e muito motor elétrico, claro. Se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar jogando luz onde só tem fumaça, seja de escapamento ou de ilusão.